de órfão a criador da Rolex. A incrível história que mudou o mundo do luxo. A história da Rolex. Era uma manhã fria no final do século XIX. E no interior da Alemanha, um menino de olhar curioso e espírito inquieto começava a descobrir o mundo de uma forma muito diferente das outras crianças de sua idade. Seu nome era Hans Wilsdorf. E o destino, desde muito cedo, parecia querer testá-lo de todas as maneiras possíveis. Antes mesmo de chegar à juventude, ele enfrentou uma das dores mais duras que um ser humano pode suportar: perdu os pais, órfão, ainda criança. Hans conheceu de perto o silêncio pesado da solidão e a insegurança de não saber o que viria no dia seguinte. Enquanto muitos poderiam ter se afogado no mar de tristeza, ele encontrou uma força silenciosa que crescia dentro de si, uma determinação que o impulsionava a seguir em frente, mesmo sem saber exatamente para onde. A vida não lhe deu um caminho fácil, mas ofereceu algo ainda mais valioso: a chance de construir seu próprio destino. Hans foi enviado para viver com tios que, embora lhe oferecessem abrigo e comida, não tinham condições de dar o conforto ou o carinho que ele tanto precisava. Era um ambiente duro, frio, mas que moldaria seu caráter de ferro. Ele aprendeu cedo que nada viria de graça e que, se quisesse ter algo na vida, teria de lutar com todas as forças. Foi nessa fase que ele desenvolveu duas características que o acompanhariam para sempre: a disciplina e a observação. Enquanto outras crianças brincavam, Hans observava o funcionamento das coisas ao seu redor. Tentava entender como objetos simples eram construídos e, mais importante, começou a sonhar. E quando falo em sonhar, não era um devaneio qualquer. Eram sonhos grandes, ousados, que pareciam impossíveis para alguém na sua posição. No fundo do coração, ele acreditava que poderia um dia criar algo que levasse seu nome para além das fronteiras do seu pequeno mundo. E é justamente aqui que a história começa a ganhar um brilho especial, porque não se trata apenas de relógios ou de luxo, mas da jornada de um garoto que decidiu não se conformar com as circunstâncias. Ainda adolescente, Hans entendeu que a educação e o aprendizado seriam suas ferramentas mais poderosas. Ele se dedicou aos estudos com afinco, não porque alguém exigisse, mas porque sabia que o conhecimento seria a única forma de abrir portas que pareciam trancadas. Ele aprendeu idiomas, mergulhou na matemática e desenvolveu um olhar minucioso para os detalhes, menos algo que, mais tarde, se tornaria sua marca registrada. Mas a vida, como sempre, gosta de testar aqueles que ousam sonhar. A Alemanha daquela época passava por mudanças sociais e econômicas. E Hans sabia que, se quisesse realmente crescer, teria de sair da zona de conforto, ou melhor, de uma vida que nunca foi confortável para ele. E foi assim que, com pouco mais de 20 anos, ele deixou para trás tudo o que conhecia e partiu para a Suíça, um país que começava a se destacar como o centro mundial da relojoaria. Imagine por um instante esse jovem, sozinho, com uma mala pequena, poucos recursos, mas carregando uma determinação tão grande que poderia iluminar as ruas mais escuras. Ele não tinha contatos influentes, nem uma rede de apoio, mas tinha algo que nenhuma dificuldade poderia tirar: a vontade inquebrável de vencer. Ao chegar à Suíça, Hans ficou fascinado com o mundo da relojoaria. Ele não apenas admirava os relógios. Ele queria entender cada engrenagem, cada detalhe, cada segredo por trás da precisão quase mágica que aqueles pequenos objetos carregavam. Era como se cada peça mecânica fosse um universo em miniatura, e ele queria desvendar todos eles. Começou a trabalhar em empresas do setor, não em cargos grandiosos, mas na base, onde realmente se aprende o valor de cada minuto e a importância da perfeição. E foi ali, nas oficinas, respirando o ar carregado de óleo e metal, ouvindo o tic-tac constante dos relógios, que Hans Wilsdorf começou a moldar a visão que mudaria o mundo. Ele percebia que, embora a Suíça fosse conhecida pela excelência, havia um detalhe que ainda podia ser melhorado: criar relógios não apenas precisos, mas também elegantes, resistentes e confiáveis. Algo que pudesse ser usado por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Esse pensamento começou como uma faísca, mas logo se transformou em chama. Cada hora de trabalho era também uma hora de aprendizado. Hans não estava apenas cumprindo tarefas, ele estava absorvendo tudo, desde as técnicas mais complexas de montagem, até o entendimento do mercado e do que os clientes realmente valorizavam. Ele sabia que para alcançar seus sonhos precisava não só da habilidade técnica, mas também de uma visão comercial diferenciada. E é aqui que a história se torna ainda mais inspiradora. Hans, que havia perdido tanto na vida, estava pronto para apostar tudo no que acreditava. Não tinha medo de arriscar,
porque já conhecia o peso real das perdas. Para ele, o verdadeiro fracasso não era tentar e não conseguir, o verdadeiro fracasso era não tentar. É essa mentalidade que separa os que sonham dos que realizam. E essa mentalidade acompanharia Hans até o momento em que seu nome passaria a ser conhecido no mundo inteiro. Mas antes disso, ele precisava continuar sua jornada de crescimento, construindo degrau por degrau, sem pressa, mas com consistência. E talvez essa seja a grande lição dessa parte da vida dele. Não importa onde você começa, importa o quanto você está disposto a aprender, a se reinventar e a enfrentar as tempestades. Hans poderia ter usado sua infância difícil como desculpa para não lutar, mas fez exatamente o contrário. Usou cada desafio como combustível. E essa é a mensagem que eu quero que você leve para sua vida também. Não importa se hoje parece impossível, se as circunstâncias estão contra você, ou se as pessoas não acreditam no seu potencial, acrodite voca. Porque a história de Hans Wilsdorf prova que um começo humilde não define o final da sua trajetória. Se você está assistindo a este vídeo agora e sente que precisa dessa força para seguir, eu te convido a se inspirar nesse exemplo. Já aproveito para pedir: inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais histórias incríveis como essa e compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essas palavras hoje. Porque quando a gente espalha histórias de superação, a gente também espalha esperança. Hans não sabia naquele momento, mas estava plantando as sementes de algo que não só mudaria sua vida, mas também o mundo inteiro do luxo e da relojoaria. E tudo isso começou com um menino órfão, sem recursos, mas com uma determinação tão grande que nem o tempo, esse mesmo tempo que ele aprenderia a medir com perfeição, foi capaz de deter. Hans Wilsdorf já estava na Suíça, respirando o ar impregnado de óleo e metal das oficinas, mergulhado no som constante e quase hipnótico dos tic-tacs, quando percebeu que aquele mundo não era apenas um trabalho, mas um chamado. Para muitos, montar engrenagens, polir mostradores e alinhar ponteiros era apenas rotina. Mas para ele cada peça tinha alma, cada relógio carregava uma história, e cada mecanismo era como um coração pulsando, medindo os segundos da vida de alguém. Ele não estava ali para apenas ganhar experiência. Ele estava ali para entender profundamente o segredo de transformar tempo em arte. Sua jornada no universo da relojoaria começou na base, lidando com tarefas simples, mas essenciais. Hans observava, estudava e absorvia tudo como uma esponja. E tinha uma curiosidade quase insaciável por saber como cada parte se conectava para criar aquele movimento preciso e quase mágico. Não demorou para que ele percebesse que a verdadeira maestria não estava apenas na técnica, mas na visão. Era preciso unir precisão, estética e funcionalidade de forma harmoniosa. Ele começou a perceber que, embora a Suíça fosse o centro do mundo relojoeiro, havia uma oportunidade de ouro esperando para ser explorada. Os relógios daquela época eram, em sua maioria, objetos do bolso, muitas vezes frágeis e desconfortáveis de usar no dia a dia. Hans começou a imaginar algo diferente. E se fosse possível criar um relógio que pudesse ser usado no pulso com a mesma precisão dos melhores relógios de bolso, mas que fosse também resistente, elegante e confiável? Essa ideia começou a martelar em sua mente todos os dias. E ele sabia que, para transformar aquilo em realidade, precisaria não apenas de habilidade técnica, mas também de coragem para desafiar o que era tradicional. E coragem era algo que não lhe faltava. Trabalhando para uma empresa de exportação de relógios, Hans começou a se destacar não apenas pela dedicação, mas por sua habilidade de enxergar além do que estava diante dele. Ele entendia que o mercado europeu era diferente do mercado inglês, que os gostos mudavam de país para país, e que o segredo não estava apenas em fabricar relógios, mas em saber exatamente o que as pessoas queriam e como entregar isso a elas. Foi nessa fase que ele desenvolveu outra habilidade que se tornaria crucial: a visão global. Ele percebeu que o futuro da relojoaria não estaria restrito a um único país, mas se espalharia por todos os continentes. Hans era incansável, trabalhava horas a fio, muitas vezes indo além do que era exigido, não por obrigação, mas porque sentia que cada dia era uma nova oportunidade de chegar mais perto do seu sonho. Ele anotava ideias, fazia esboços, estudava mecanismos novos e pesquisava sobre materiais que pudessem resistir melhor à água, à poeira e ao desgaste do tempo. Era como se cada minuto da sua vida estivesse sendo investido para criar algo que ainda não existia, mas que ele já conseguia enxergar com clareza na sua mente. O momento decisivo chegou quando ele conheceu Alfred Davis,
um homem com habilidades complementares às suas, que compartilhava a paixão pela relojoaria e, principalmente, tinha disposição para arriscar em busca de algo grandioso. Juntos, eles decidiram unir forças e dar um passo que mudaria para sempre a vida de Hans. Criar sua própria empresa. Era 1905. E no coração de Londres nascia a Wilsdorf e Davies, uma pequena firma especializada na distribuição de relógios de alta qualidade. A decisão de iniciar em Londres não foi por acaso. O mercado britânico era exigente e valorizava a precisão. E Hans sabia que conquistar aquele público seria um selo de credibilidade para o futuro. No início, eles trabalhavam com peças fabricadas por especialistas suíços. Mas o objetivo de Hans era claro. Ele queria criar algo próprio, algo que carregasse sua visão única e que pudesse ser reconhecido em qualquer lugar do mundo. Foi nesse momento que a ideia de um relógio de pulso resistente, preciso e elegante começou a ganhar forma de verdade. O desafio era imenso, menos naquela época. Os relógios de pulso eram considerados frágeis e inadequados para homens. A moda e a tradição ditavam que relógios sérios eram de bolso, e qualquer tentativa de mudar isso era vista com ceticismo. Mas Hans não se deixava intimidar. Ele sabia que a vida moderna, cada vez mais dinâmica, exigia praticidade, e que um relógio no pulso poderia ser não apenas funcional, mas também um símbolo de estilo e status. Determinado, ele começou a trabalhar com fabricantes especializados, exigindo padrões de qualidade tão altos que muitos acharam exagerados. Ele não aceitava margens de erro, não tolerava imprecisão. Para Hans, cada segundo contava menos literalmente. Foi essa obsessão pela perfeição que começou a moldar a reputação da jovem empresa. As primeiras vendas não foram fáceis, e convencer as pessoas de que o relógio de pulso era o futuro exigiu mais do que palavras provás. Hans começou a buscar formas de testar e certificar a precisão de seus relógios, algo que se tornaria um diferencial da sua marca no futuro. E enquanto a Wilsdorf e Davies crescia lentamente, a visão de Hans se tornava cada vez mais clara. Ele não queria apenas vender relógios. Ele queria criar uma marca que fosse sinônimo de excelência, confiabilidade e sofisticação. Ele queria que, ao olhar para um relógio, as pessoas sentissem a mesma emoção e respeito que um maestro sente ao segurar sua batuta. Nesse ponto, você pode estar se perguntando: como alguém que começou a vida como um órfão, sem nada, conseguiu chegar tão longe em tão pouco tempo? A resposta está na forma como Hans enxergava cada desafio, não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de mostrar sua força. Ele sabia que o mundo não ia lhe dar nada de bandeja, então decidiu conquistar tudo com trabalho duro, visão e perseverança. E é por isso que essa parte da história é tão inspiradora, menos porque mostra que o primeiro passo nem sempre é fácil, mas é essencial. Porque, assim como Hans, você também pode dar o primeiro passo para algo que vai transformar completamente a sua vida. Hans e Alfred continuaram trabalhando dia e noite, fortalecendo a empresa, construindo relacionamentos com fornecedores e clientes e, principalmente, desenvolvendo a confiança necessária para dar o próximo grande salto. Aquele jovem órfão que havia deixado sua terra natal, em busca de um sonho agora, estava à frente de um negócio promissor, pronto para desafiar tradições centenárias e mudar a forma como o mundo via o tempo. O primeiro passo havia sido dado, mas a verdadeira revolução ainda estava por vir. Era o ano de 1908, e Hans Wilsdorf já havia dado seus primeiros passos firmes no mundo da relojoaria ao lado de Alfred Davies, mas dentro dele existia algo que não lhe permitia se contentar com o que já tinha conquistado. Ele não queria apenas vender bons relógios fabricados por outros. Ele queria criar um nome, um símbolo, algo que, quando gravado em um mostrador, não apenas indicasse as horas, mas transmitisse confiança, excelência e um prestígio inquestionável. Foi nesse momento que surgiu a necessidade de criar uma marca própria, algo simples de pronunciar, marcante e capaz de ser lembrado em qualquer idioma. Hans passava horas refletindo sobre qual seria o nome ideal. Ele queria algo curto, que coubesse perfeitamente no mostrador, que soasse moderno, mas também carregasse uma aura de sofisticação. Reza a lenda que o nome Rolex veio até ele durante um passeio de carruagem, como um sussurro que ecoou na sua mente e não quis mais sair. E assim, com apenas 5 letras, ele deu vida a uma identidade que se tornaria eterna. A partir daquele momento, a Wilsdorf e Davies passava a assinar seus relógios com o nome Rolex. E Hans sabia que estava abrindo as portas para um futuro grandioso. Mas ter um nome bonito não era suficiente.
Ele precisava provar que a Rolex merecia ser reconhecida como a melhor. A obsessão de Hans pela precisão era quase uma missão pessoal. Ele acreditava que um relógio deveria ser, acima de tudo, confiável. Naquela época, a maior parte dos relógios não tinha certificação oficial de precisão. E a ideia de submeter seus produtos a testes rigorosos era vista por muitos como desnecessária. Mas Hans não se guiava pelo que a maioria pensava. Ele decidiu que cada Rolex deveria alcançar o mais alto padrão de qualidade possível. E para isso começou a enviar seus relógios para testes em observatórios suíços e britânicos, que eram as instituições mais respeitadas quando o assunto era precisão cronométrica. Essa atitude ousada começou a dar resultados. Em 1910, um Rolex tornou-se o primeiro relógio de pulso a receber um certificado suíço de cronometria de alta precisão. 4 anos depois, em 1914, a Rolex recebeu do Observatório Kew, em Londres, o certificado de classe A, um reconhecimento que até então era reservado quase exclusivamente a cronômetros de precisão usados na navegação marítima. Isso foi um marco histórico. Pela primeira vez, um relógio de pulso era considerado tão preciso quanto os melhores cronômetros náuticos. Mas a busca de Hans não parava por aí. Ele queria que a Rolex fosse sinônimo não apenas de precisão, mas também de resistência. Até então, a grande fragilidade dos relógios era a poeira e a umidade, que podiam comprometer o mecanismo. Hans via nesse problema uma oportunidade de inovação. Em 1926, a Rolex apresentou ao mundo o Oyster, o primeiro relógio de pulso à prova d'água e poeira. Seu design revolucionário possuía uma caixa hermeticamente selada, que protegia o movimento interno, garantindo durabilidade e desempenho mesmo em condições adversas. Para provar sua eficácia, Hans precisava de uma demonstração pública e impactante. Foi então que ele patrocinou a nadadora Mercedes Gleitze, que atravessou o Canal da Mancha usando um Oyster no pulso. Depois de mais de 10 horas nadando em águas geladas, o relógio ainda funcionava perfeitamente. A façanha ganhou destaque na imprensa e elevou o nome da Rolex a um patamar inédito. Esse momento marcou o início de uma estratégia que Hans dominaria com maestria: associar a marca a feitos extraordinários, de coragem e resistência, reforçando a imagem de que a Rolex não era apenas um relógio, mas um parceiro confiável para qualquer desafio. Ao longo dos anos seguintes, a Rolex continuou a inovar. Em 1931, apresentou o primeiro mecanismo automático com rotor perpetual, uma invenção que dispensava a necessidade de dar corda manualmente ao relógio, carregando-se com o simples movimento do pulso. Esse sistema, aperfeiçoado ao longo das décadas, ainda é a base de funcionamento dos relógios automáticos modernos. Hans entendia que cada avanço tecnológico não deveria ser apenas funcional, mas também comunicar um valor, uma ideia de progresso e excelência. A Rolex começou a aparecer nos pulsos de exploradores, atletas, mergulhadores e aviadores, participando de expedições ao topo do Everest, mergulhos nas profundezas do oceano e voos recordistas. Em cada uma dessas conquistas, a mensagem era clara: se a Rolex podia suportar os ambientes mais extremos, ela certamente seria confiável no dia a dia de qualquer pessoa. Mas havia também outro lado na visão de Hans. Ele sabia que luxo não era apenas sobre status, mas sobre tradição e confiança. A cada modelo, a Rolex cultivava um equilíbrio perfeito entre inovação e respeito às linhas clássicas. O design atemporal tornou-se uma das marcas registradas da empresa, fazendo com que um Rolex comprado décadas atrás ainda pudesse ser usado com elegância nos dias de hoje. E enquanto tudo isso acontecia, Hans nunca esquecia de onde tinha vindo. Ele lembrava do menino órfão, que observava o mundo com olhos de curiosidade, e sabia que todo aquele sucesso só era possível porque ele nunca havia deixado de sonhar alto. Essa consciência o mantinha focado, e a Rolex se tornou mais do que uma marca. Era a materialização de sua filosofia de vida. Hoje, ao olhar para a história, é impossível não se impressionar com a trajetória. De um jovem sem recursos, Hans construiu um império que redefiniu o conceito de relojoaria de luxo. E isso nos mostra que não importa onde você começa, mas sim até onde você está disposto a ir. Quanta dedicação você está disposto a colocar e quanta fé você mantém nos seus próprios sonhos, mesmo quando o mundo inteiro parece duvidar. Porque assim como Hans Wilsdorf transformou um nome em uma lenda, você também pode transformar sua vida em algo grandioso. E essa não é a última vez que vamos falar dele, porque ainda há muito mais para contar sobre como a Rolex conquistou o mundo e se tornou um símbolo eterno de excelência.
Com o nome já consolidado como sinônimo de precisão, resistência e elegância, Hans Wilsdorf sabia que sua missão estava longe de terminar. A Rolex tinha conquistado um espaço privilegiado no mundo da relojoaria, mas para ele não bastava ser grande, era preciso ser eterna. E ser eterna significava criar um legado capaz de atravessar gerações, algo que não dependesse apenas dele, mas de uma cultura enraizada na empresa, um padrão inegociável de qualidade e inovação, que continuaria vivo mesmo depois que ele não estivesse mais aqui. Foi com esse pensamento que Hans começou a direcionar a Rolex para o próximo nível, a consolidação no mercado global. O mundo passava por transformações profundas, guerras, avanços tecnológicos, mudanças sociais, tudo alterava a forma como as pessoas viviam, trabalhavam e consumiam. Hans não via essas mudanças como ameaças, mas como oportunidades. Ele entendia que, em tempos de instabilidade, as pessoas buscavam segurança, confiabilidade e símbolos que transmitissem solidez. E poucos objetos poderiam carregar essa simbologia de forma tão clara quanto um relógio Rolex. Assim, a estratégia era simples, na teoria, mas complexa na execução. Reforçar a presença da marca em cada canto do planeta, mantendo o mesmo padrão impecável de qualidade que havia sido estabelecido desde o primeiro dia. Hans investiu pesadamente em publicidade, mas não em anúncios genéricos. Ele sabia que vender luxo não era apenas mostrar um produto bonito, era contar uma história, transmitir emoção, criar um vínculo pessoal com o cliente. As campanhas da Rolex começaram a associar o relógio a momentos de superação, conquistas históricas e experiências únicas. Não era apenas um acessório, era um companheiro de jornada. Enquanto outras marcas tentavam seguir tendências passageiras, a Rolex se firmava na atemporalidade. Seus modelos icônicos, como o Oyster Perpetual, o Datejust, o Submariner e o Day-Date, eram atualizados de forma sutil ao longo do tempo, preservando a essência e garantindo que um Rolex fosse instantaneamente reconhecível em qualquer parte do mundo. Isso gerou algo raro, um senso de familiaridade e confiança que atravessava décadas. Ao mesmo tempo, Hans nunca deixou de buscar a inovação. A Rolex continuou desenvolvendo tecnologias para tornar seus relógios cada vez mais resistentes, precisos e funcionais. Materiais como o aço 904 litros, ligas exclusivas de ouro e platina, vidros de safira e mecanismos internos projetados para suportar condições extremas tornaram-se diferenciais importantes. Era um equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade. Mas talvez o maior golpe de genialidade de Hans tenha sido entender que a Rolex precisava se tornar um símbolo aspiracional global. Ele não queria que a marca fosse vista apenas como algo que se compra, mas como algo que se conquista. Um Rolex deveria representar o resultado de esforço, sucesso e superação pessoal. Foi assim que ele começou a associar a marca a eventos esportivos e conquistas lendárias, corridas automobilísticas, torneios de tênis, expedições científicas, aventuras oceânicas e escaladas a picos inexplorados. Em cada cenário, a Rolex não era apenas um patrocinador, era parte da história. O marketing da marca passou a transmitir mensagens implícitas, quase como um sussurro ao consumidor. Quando você alcançar o seu grande momento, um Rolex estará lá para registrá-lo no seu pulso. E essa estratégia funcionou com perfeição. A marca começou a ser desejada não apenas por quem amava relógios, mas por qualquer pessoa que aspirasse ao sucesso. Seus, artistas, atletas, exploradores, todos queriam um Rolex, não apenas pelo valor material, mas pelo significado que ele carregava. Parallelement. Hans se preocupava com o futuro da empresa. Ele sabia que seu trabalho não poderia ser perdido com sua partida. Em 1945, criou a Fundação Hans Wilsdorf, garantindo que a Rolex continuaria sendo administrada com a mesma filosofia e destinando parte significativa dos lucros para causas filantrópicas. Esse gesto mostrou que, para ele, o verdadeiro legado não estava apenas no produto, mas no impacto positivo que poderia gerar no mundo. Conforme as décadas passavam, a Rolex se tornava cada vez mais uma referência incontestável. Não importava se você estava em Nova York, Tóquio, Londres ou Dubai, o nome Rolex carregava a mesma aura de prestígio e confiabilidade. Era uma linguagem universal, um símbolo que transcendeu barreiras culturais, políticas e geográficas. E tudo isso começou com um menino órfão que um dia ousou sonhar grande. Hoje, a história de Hans Wilsdorf e da Rolex não é apenas sobre um relógio, mas sobre a capacidade humana de transformar uma visão em realidade, de desafiar o comum
e alcançar o extraordinário. É uma história que inspira empreendedores, sonhadores e qualquer pessoa que já tenha sentido que nasceu para algo maior. E se você está aqui assistindo, quero te dizer algo. Cada minuto da sua vida é um recurso precioso, e a forma como você o usa determina onde você vai chegar. Hans usou cada segundo para construir algo eterno, e você também pode usar o seu tempo para criar algo que vá além da sua própria existência. Então, se essa história tocou você, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das próximas narrativas que vamos trazer. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um empurrão para acreditar que é possível. Porque no final das contas, assim como um Rolex marca o tempo com precisão impecável, a vida marca cada escolha que fazemos. E é dessas escolhas que nasce o legado que vamos deixar. Hans Wilsdorf deixou o dele gravado, não apenas nos mostradores de milhões de relógios, mas também nos corações de todos que conhecem a sua história. E talvez depois de ouvir tudo isso, você perceba que a maior lição que ele nos deixou é simples. O tempo é o nosso bem mais precioso. E cabe a nós decidir como usá-lo para criar algo digno de ser lembrado para sempre. Se você curtiu essa história, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras que merecem ser contadas para o mundo inteiro.